Boa tarde, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo a respeito da questão religiosa, das crenças religiosas. Tem mais ou menos 2 dias que fiz um vídeo falando a respeito da ressurreição, a origem da ressurreição, e quando ela surgiu, a ressurreição, e que os antepassados bíblicos, Jó, Abraão, que o povo diz que é um lendário, mas eles não criam em vida após a morte, e também não criam em ressurreição, e valorizava essa vida aqui. Valorizava uma vida longa, próspera, muitos filhos, e ao morrer tivesse uma sepultura, uma tumba. E acreditava que o único momento que eles podiam estar com o Deus deles era enquanto eles estavam vivos, que depois da morte eles nunca mais estariam com o seu Deus. Mas, mais tarde, depois que os judeus foram libertos lá do cativeiro babilônio, eles buscaram uma explicação para o sofrimento deles, porque eles viam eles sofrendo, padecendo, e as pessoas que não eram religiosas, que nada queria ver com a religião, viviam a vida regalada, vida folgada. Aí eles passaram a analisar que eles estavam levando desvantagem com isso. E aí arrumaram essa questão da ideia de uma ressurreição para aqueles que eram fiéis à religião, aqueles que morriam fiel a Deus e à sua religião, que eles teriam uma recompensa depois da morte, que era uma vida eterna, ou viver na presença de Deus para sempre. E essa crença está ali no livro de Daniel, no capítulo 12, verso 1, falando a respeito disso, que haveria uma ressurreição, tanto de justo como de injusto. Uns para uma vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Não sei para que ressuscitar uma pessoa para tornar a morrer de novo. E aí, daí surgiu a ideia também de uma alma, de que o homem é dualista, que ele possui uma alma imortal, um alguém dentro de si, que na morte deixa o corpo e pode viver fora do corpo. Então essa alma, segundo eles, é outro ser que a pessoa tem dentro de si. Outro ser que tem dentro de si. E devido a essa crença, fortaleceu a questão de uma vida no futuro. Mas isso tudo sem uma comprovação. Sem uma comprovação. Porque ninguém ressuscitou a não ser na lenda bíblica. Nas lendas bíblicas. Na lenda de Lázaro, que ressuscitou com 3 dias de morto, o filho da viúva de Naim, e Jesus ao 3º dia. Tudo isso nas lendas, sem comprovação. Mas aqui, em nossos dias, ninguém vê ninguém ressuscitar depois de 3 dias de morto. Ou fazer levantar numa cova depois de morto. Então, esse ensinamento está aí espalhado no planeta Terra, pois na religião judaica e cristã, eles são fortes nesse ensinamento. E
E quem desenvolveu mais esse ensinamento foi um grupo chamado os fariseus, uma seita dentro do judaísmo, que desenvolveu esse ensinamento de ressurreição e de alma imortal. Mas havia entre os judeus pessoas, alguns aqui e ali, que não acreditavam nessa questão. Assim como um grupo chamado saduceus, que era uma classe sacerdotal entre os judeus, que não acreditava em ressurreição, não acreditava em espírito, não acreditavam em anjos. E aí você me pergunta, mas anjos está dentro da Bíblia. Os saduceus criam na Torá e lá na Torá fala de anjos. Mas aquela passagem que fala ali de anjos veio posterior para dentro da Torá, quando os judeus saíram da Babilônia. Eles teve a influência da religião persa, de Zoroastro, e a angiologia não teve origem com os judeus, mas sim na religião persa, e eles assimilaram esse ensino e trouxeram para dentro da sua religião. Por isso que está lá dentro da Bíblia a questão de anjos aparecendo a Abraão, anjos salvando Daniel da cova, tudo isso porque eles passaram a assimilar essa crença nessas questões de seres angelicais, que o céu está povoado com Deus e anjos ao lado de Deus. Tudo isso porque eles trouxeram essa crença para dentro da sua religião, porque essa crença não é original dos judeus, segundo um livro que eu tenho aqui, um livro chamado O Livro Judaico dos Porquês, o segundo volume, fala sobre isso, que a angiologia não teve origem com os judeus, mas veio da religião persa. Isso aí é um escritor judeu falando. Aí, porque está na Bíblia, as pessoas acreditam. Porque papel aceita tudo, como diz o ditado, o papel aceita tudo. Então, a partir do ensinamento dos fariseus, se desenvolveu essa questão de ressurreição. Quando o Novo Testamento foi escrito, o povo judeu já estava com esse vírus, desse ensinamento, esse vírus, desse ensino da ressurreição na sua mente. Por isso que fala muito ali na ressurreição, porque a doutrina que predominava ali era a doutrina dos fariseus. Mas sempre estava havendo uma briga entre fariseus e saduceus, que você vai ver isso no Novo Testamento. Um dizendo que era da parte dos saduceus, que não cria em ressurreição nem anjos. Mas os fariseus acreditavam em ressurreição, em anjos, assim como Paulo também, que era fariseu. Por isso que ele fala de ressurreição, fala de anjos e essas coisas. Simplesmente porque ele aprendeu isso aí desde criança e aceitou isso aí como verdade e ensinou os gentios. E os gentios acreditam nisso aí, nesse ensinamento, e passa por sofrimento, passa por dificuldade, numa esperança de uma ressurreição. Também, juntamente com esse ensino, surgiu a questão de um castigo eterno, ou de um inferno de fogo, onde as pessoas ensinam que o justo ia ficar ao lado de Deus, mas os ímpios, quer dizer, aquele que não é religioso, aquele que não crê em Deus, que não pratica religião nenhuma, esses vão para um lugar de fogo, de tormento. Não é o corpo dele que vai, porque o corpo vai para a sepultura. É aí que entrou essa questão da alma, que o corpo faz e a alma paga. O povo diz, o corpo faz e a alma paga. Então eles inventaram essa questão de inferno de fogo. Mas entre os judeus, no princípio, a palavra Sheol, que o povo traduziu para o grego como Hades e para o latim como infernos, significa o que é a sepultura. Sheol é a sepultura, o Hades é o mundo dos mortos. Tinha até um deus chamado Hades, quer dizer, esse deus tinha poder sobre a morte. E inferno é um lugar inferior. Mas esses lugares
não é lugar de tormento, não é lugar de consciência. As pessoas estão inconscientes na sepultura, porque um morto ele não sabe de nada. Um morto não sabe de nada. A memória da pessoa está no cérebro. A consciência da pessoa está no seu cérebro. Uma vez que esse foi desfeito, deste corpo de proteínas e carbono, que uma vez que foi desfeito o cérebro também, acabou-se a memória da pessoa, a lembrança, o sentimento da pessoa acaba-se, porque isso aí vai no cérebro da pessoa. Então o cérebro é como o CPU do computador. Quebrou-se o CPU, estragou-se o CPU, danificou-se o CPU, destruiu, já não existe mais computador nem memória, tudo aquilo que estava armazenado perdeu-se. Então, é mais um ensino falso, essa questão de alma imortal, que não existe, porque você não tem outro ser dentro de você para viver fora do seu corpo, porque se existisse uma alma, outro ser dentro de você, tinha que ter um cérebro. Tinha que ter um cérebro. Tinha que ter visão, tinha que ter audição, tinha que ter olfato, tinha que ter paladar. Então você carregaria outro dentro de você. Então isso aí é falso, porque a ciência ela faz autópsia no homem, parte o homem ali, escaneia o homem e nada de espírito acha no homem. Não aparece nenhum espírito nem alma. Então, para a ciência, alma não existe, espírito também não existe. Não existe anjos, não existe. Os deuses também não existem. Essa é a realidade. E uma vez que eu me cheguei à ciência e comecei a analisar a questão da ciência, que é comprovação, que é realidade, que é experimento, comprovação, então eu abandonei essas questões de só acreditar sem ter evidências. Acreditar significa que você aceita como verdade aquilo. Então eu passei a desacreditar nessas questões. Não aceito mais isso como verdade, como realidade. Isso é ilusão. E é o que a religião oferece para o homem. Prazer, gozo, só depois da morte. Depois da morte você não vai ver nada. Então, o que as religiões têm em comum é essa questão de uma alma imortal, do espírito imortal. Quase todas as religiões acreditam nisso. Exceto aqui que eu conheço, a adventista, que não acredita, e testemunho de Jeová, que não acredita, mas crê numa ressurreição não sei de quê. Não sei o que é que vai levantar dos mortos, se o homem é desfeito, esse corpo aqui de proteína é desfeito na terra, ou quando é cremado, vira assim, transforma-se em cinza. Vai levantar o quê? Não sobra nada. Os outros que crêem na alma ainda sobra alma, mas quem não crê na alma? Não sobra nada, não existe. O homem deixa de existir. Então, esse ensino me levou a valorizar esta vida, a preservar esta vida. Mesmo as pessoas que creem na alma e que creem no céu, eles, quando adoecem, eles procuram um médico para querer viver mais. Isso é sinal de que eles não acreditam realmente que existe um céu, um lugar de gozo, de paz, de delícia. Porque se acreditasse realmente, quando adoecesse, não procurava médico. Não, deixa eu morrer, porque eu quero ir ter um encontro com Deus, viver ao lado de Deus, viver num lugar despreocupado, de delícia. Então, no fundo, as pessoas não acreditam nesse ensinamento, mas não têm coragem de abandonar publicamente. Então, essa é a verdade. Alma não existe, inferno não existe, os deuses também não existem. O que existe é essa realidade que nós dizemos aqui hoje, aquilo que nós podemos perceber pelos nossos 5 sentidos.